Boa noite, o Jornal da Guará está no ar e faz uma pergunta para você. Se você tivesse a oportunidade de se reunir com os seus vizinhos e resolver de uma só vez o problema da coleta do lixo do seu condomínio, o abastecimento de água irregular de sua rua e a taxa de iluminação que estava sendo cobrada sem sentido, você faltaria a esse encontro? A resposta, claro, é não. Mas os prefeitos da Grande Ilha, de São Luís, de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar não pensaram assim e ninguém compareceu ao encontro que definiria rumos para a metropolização. E não vale justificar que mandou representante quando o dono da casa é quem pode resolver, não é mesmo? Na edição de hoje do Jornal da Guará, vamos saber o que precisa ser feito para se definir esses limites tão discutidos. E na edição de hoje nós vamos mostrar também: polícia prende cabo da Polícia Militar e ex-candidato a vereador da capital envolvidos em crimes. Proposta do Senado prevê a não prescrição do crime de estupro e deputada maranhense cobra a ação do plenário na Câmara sobre denúncias na Universidade Federal. Veja também o embarque de estudantes para o projeto Cidadão do Mundo e a discussão sobre a recuperação do patrimônio histórico de São Luís, os Casarões, agora no Jornal da Guará. O assunto que abre a edição de hoje é metropolização. Todos nós sabemos que São Luís, esta ilha, está dividida em 4 cidades, além da capital, não é isso? Passo do Lumiar, São José de Ribamar e também Raposa. Aqui na tela a gente vai observar bem a divisão entre esses municípios, né? A gente tem uma visão do que é mais ou menos cada uma das cidades. Essa parte maior, aqui em azul mais claro, é a ilha de São Luís, certo? Essa parte aqui em amarelo é São José de Ribamar, né, que é a segunda maior cidade. O trecho menor aqui em verde é o município de Passo do Lumiar e esse pedacinho aqui de cor-de-rosa é o município de Raposa, né? Aqui tem as divisões. Vocês podem observar, parece tudo muito fácil de ser esclarecido, mas não é não. Principalmente para os bairros limítrofes, os que ficam entre as regiões limítrofes de cada um desses municípios. Um problema, por exemplo, que o Parque Vitória já viveu, mas que também já conseguiu resolver sendo absorvido por São Luís. Mas tem outros locais, como o bairro do Quatraque, que fica aí nessa fronteira, né, os vários quatraques existentes, o Araçagi e também a Divinéia. Ou seja, muitos moradores desses bairros recebem diferentes contas de IPTU, por exemplo, de cada uma das prefeituras, às vezes de Raposa, às vezes de Passo do Lumiar e outras vezes de São Luís. São contas distintas e nenhuma delas tem o serviço das prefeituras. E aí é que está o problema. Então, o que pode ser feito para mudar tudo isso, fazer com que esse problema se resolva em definitivo? Era de se esperar que esse assunto suscitasse a presença dos gestores que deveriam estar muito interessados no assunto, claro, afinal, é evitar dor de cabeças com protestos dos moradores diante de tantos transtornos ocasionados, claro, por essas localidades, nessas localidades, por conta desse problema. Mas não foi isso que aconteceu no encontro promovido hoje pela Assembleia Legislativa, como vamos acompanhar na reportagem de João Carvalho Júnior. A reunião aconteceu na sala das comissões da Assembleia Legislativa. Estavam presentes representantes do governo do estado e dos 4 municípios da ilha. Nenhum prefeito esteve pessoalmente, o que não atrapalhou o encontro, onde o IMESC e o IBGE apresentaram um breve resumo de estudos feitos no sentido de redefinir os limites dos municípios da ilha. Esse tema da metropolização, de fato, ele é uma realidade já aqui entre os municípios da ilha há muitos anos, né, na medida em que o processo de crescimento dos municípios, a chamada conurbação, foi acontecendo. O encontro foi encaminhado pela Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado Bira do Pindaré. Em nome da Assembleia Legislativa, ele assinou um termo de cooperação com o IMESC que deve efetivar a revisão cartográfica da região metropolitana de São Luís. A gente pretende avançar muito em 2017, nós já temos a lei de 2015, que autorizou a atualização cartográfica dos municípios. Em 2016 foi firmado um convênio entre a Assembleia e o IMESC para a operacionalização. E agora, finalmente, eu acho que nós temos condição de colocar em prática essas ações e resolver pendências históricas em relação aos limites territoriais. Esta reunião serviu para aproximar todos os envolvidos no assunto metropolização. A partir de agora, os municípios, órgãos estaduais e a Assembleia Legislativa devem entrar com mais profundidade em outros temas, com prioridade para a mobilidade urbana e resíduos sólidos.
Segundo o presidente da agência metropolitana, os municípios são os principais executores dos trabalhos, cabendo ao Estado o papel de articulação. E a agência metropolitana está aqui para contribuir com os 13 municípios de forma em parceria, de forma dinâmica, para que a região metropolitana seja consolidada de uma vez por todas. O assunto metropolização continua sendo nossa pauta. Vamos então com a repórter Aniele Pimentel, que tem as informações para a gente sobre o que vem sendo feito para ampliar o número de cidades participantes da região metropolitana de São Luís. Oi, Aniele, boa noite para você. Pena que os prefeitos não compareceram a esse encontro que era tão importante, não é? Boa noite. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Olha, se não está fácil reunir os 4 prefeitos da Grande Ilha, já pensou nos 13 da nova região metropolitana? Quando sair efetivamente do papel, essa região metropolitana deve beneficiar 1.600.000 habitantes dessas cidades. E em blocos, eles devem ter uma maior facilidade, por exemplo, para trazer recursos de Brasília para cá. Para isso, o Palácio dos Leões trabalha fortemente no planejamento de ações do comitê desse local. E não custa nada lembrar que esse conglomerado vai concentrar 40% do produto interno bruto do Maranhão. Claro que a situação como a dos limites territoriais não vão mais ser tão determinantes com esse projeto de metropolização. Mas é imprescindível, Pascoal, o comprometimento dos gestores municipais para poder tocar as obras em comum para todas as cidades. Todo mundo espera que saia rapidamente do papel e que as medidas comuns sejam adotadas. Eu volto com você aí no estúdio e até amanhã. Obrigado, Anne. Boa noite para você. Até amanhã. Você deve lembrar que nós falamos ontem, aqui no Jornal da Guará, a discussão que estava acontecendo sobre o Uber, lá em Brasília. Pois bem, os deputados federais meio que empurraram com a barriga a decisão para os vereadores sobre o que fazer com os motoristas do aplicativo. Hoje, na Câmara Municipal de São Luís, alguns parlamentares se pronunciaram sobre a decisão lá de Brasília, incluindo o presidente da casa, o vereador Astro de Ogum. Até agora, contudo, ainda não tem previsão para quando será posta em prática a votação do projeto apresentado pelo vereador Paulo Victor sobre o Uber. Isto é, se o projeto ainda for votado. Vamos ver o que ficou decidido na sessão de ontem na Câmara Federal. As diretrizes a serem seguidas incluem a cobrança de tributos municipais pelo serviço, a inscrição do motorista no INSS como contribuinte individual. O motorista deve ter carteira na categoria B ou superior, com informação de que exerce atividade remunerada, precisa ter cadastro na empresa que gerencia o aplicativo e o certificado de registro do veículo deve ser emitido pelo município. O procurador de Justiça, Eduardo Jorge Nicolau, foi eleito corregedor-geral do Ministério Público para o biênio 2017-2019. Ele recebeu 16 dos 31 votos dos membros do Colégio dos Procuradores. Ele vai assumir o cargo substituindo o procurador Suvamir Vivekananda Meireles. Vamos agora a outras notícias em destaque nesta quarta-feira. A polícia apresentou 4 suspeitos de envolvimento em crimes da região metropolitana de São Luís. Entre eles estava um cabo da Polícia Militar identificado como Davi Santos e um ex-candidato a vereador na capital, Joerbert Silva. Com eles foram apreendidas armas, munições e joias. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os policiais não podem mais fazer greves. As paralisações de todos os trabalhadores de órgãos de segurança não serão permitidas, mas os gestores públicos vão ser obrigados a formar comissões para acompanhar as negociações com a categoria. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai antecipar para este sábado o saque das contas inativas do FGTS. A previsão era que as contas estariam disponíveis somente na segunda-feira que vem. As agências vão abrir no sábado às 8 da manhã. Em São Luís, vão abrir as agências na região metropolitana, no município de Pasto Lumiar, a agência Gonçalves Dias e também as agências na Praça Deodoro, no Tropical Shopping, na Coab, no Quatrac, a agência São Luís e a agência na Avenida Kennedy. Mais informações no endereço eletrônico da Caixa, caixa.gov.br. A Vale puxou para baixo as ações da Bolsa de Valores nesta quarta-feira. Vamos ver como fechou o mercado financeiro. A Bolsa de Valores caiu 1,51% e fechou o dia com movimentação de 64.774 pontos. O dólar subiu 0,55%, terminou com cotação de R$ 3,11.
Já o euro fechou em alta de 0,68% a R$ 3,33. A caderneta de poupança rende amanhã 0,52%. Depois do intervalo, o projeto de emenda à Constituição que prevê acusados pelo crime de estupro que poderão ser julgados sempre. O crime vai deixar de prescrever. E tem também o debate sobre a preservação do patrimônio histórico de São Luís, os nossos casarões. Um instante só.